Sejam bem-vindos ao Diálogos Autênticos, um podcast para chamar de seu. Aqui nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre temas difíceis da vida, como relacionamentos, conflitos familiares, gestão financeira e carreira. O meu nome é Laila, eu sou advogada especialista no direito das famílias e sucessões e você pode me encontrar nas redes sociais com @LailaProcope. E compondo esse podcast comigo, nós temos mais 3 especialistas, uma médica residente em psiquiatria, uma psicóloga e uma planejadora financeira. Olá, eu sou Raiza Torres, eu trabalho com planejamento financeiro e você pode me encontrar nas redes sociais como Raiza L. Torres. Meu nome é Ana Gabriela Pettinelli, eu sou médica residente de psiquiatria e você pode me encontrar nas redes sociais no @AnaGabrielaPettinelli. Olá, eu sou a Lilian de Bernardi, eu sou psicóloga clínica e você me encontra nas redes sociais no @Lilian de Bernardi. E lembrando que você pode encontrar esse podcast nas redes sociais e nas plataformas de podcast com o @dialogosautênticos.podcast. No último episódio, a gente falou ali sobre a retomada da vida no final de um relacionamento ou de uma grande mudança na sua vida familiar. E eu já adiantei que hoje nós iríamos continuar isso. Quando passa daquela vontade de quero sair e dar uns beijos na boca, acho que estou preparada para um novo relacionamento, a conversa muda um pouco. E hoje nosso bate-papo vai ser sobre isso. Começando com você, Ana. Você pode falar pra gente como que a parte hormonal, a parte biológica altera o nosso comportamento nessas situações? Nossa, ela altera muito, muito. Primeiro porque se você tá ali no contexto de um transtorno mental, né, ali, e aí quando eu falo transtorno mental, às vezes tem um peso maior, mas ansiedade, depressão, isso altera completamente a sua visão do processo. É como se você tivesse uma lente que mudasse a interpretação daquilo. E aí a ansiedade, por exemplo, ela entra naquele processo em que você começa a se planejar para o futuro, só que você começa a planejar demais. E aí não tem o plano A e o plano B, tem o C, o D, o E. E aí tudo isso é assim, mas e se a outra pessoa pensar que eu não sou suficiente, se a pessoa pensar que eu não sou bonita o suficiente, que eu não estou economicamente no patamar dela, e aí eu não sou economicamente suficiente, eu não sou emocionalmente suficiente, eu não sou socialmente suficiente, e começa um looping ali, inclusive de se sabotar e de entrar num processo de, mas eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei mais fazer isso. Ou então a própria depressão, em que, né, os sentimentos de culpa são os mais comuns. Então entra esse processo de eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não me valorizo nesse contexto de eu não valho nada, eu não sou bom o suficiente em contexto nenhum. E aí falta, inclusive, às vezes, a noção de que as pessoas estão entrando num processo e estão vivendo a mesma coisa. Tá todo mundo começando um novo relacionamento. E aí falta, às vezes, aquela noção de uma empatia mesmo, de como entender esse processo como um momento que as outras pessoas vivem. E aí, quem gosta muito dessa explicação é a Laila. Eu fiz questão que ela falasse, gente, porque essa explicação é maravilhosa e prepara, porque dá uma bugada na cabeça, muito boa. Mas a questão é que a empatia, né? Todo mundo pensa, a empatia é uma coisa que vem da alegria, né? Você tá feliz ali, é um sentimento bom, então você consegue... Isso vem das outras coisas que a gente considera positivas. Não. A empatia, ela é um sentimento derivado da tristeza, da capacidade de se sentir mal. E aí, o ponto que vem principal disso, né? E aí um exemplo muito claro, muito didático disso... É que no filme Divertidamente, e aí já vou avisar, se você não assistiu, assista, tem spoiler, tá avisado. Do filme do Divertidamente, em que ele simplesmente, ela tinha um amigo imaginário, o Bim Bom, que tava perdido lá no meio das memórias. E aí ele se coloca numa situação de, ela não se lembra mais de mim, né? Ela já tem acho que 9 ou 10 anos, e ela não se lembra mais de mim, não se importa e tudo. E aí fica naquele processo. A felicidade, a alegria quer que ele ande e ajude elas, não, vamos lá e tudo. E esse estímulo não entra num contexto onde a pessoa tá se sentindo mal. E, na verdade, o que faz a gente ter empatia é a tristeza. Porque nessa hora, inclusive, nesse processo, né, didático, caricato ali, a tristeza senta do lado dele e diz assim, eu entendo que você ficou triste, que ela te esqueceu, que
é triste mesmo, tá tudo ruim. A gente pode chorar se você quiser. E aí é aquela hora em que você vê a empatia acontecer, é o conectar-se com o outro pela sensação de, pera, dá pra eu me colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, ou pelo menos me aproximar do que o outro sente, né? Porque eu também tive algum momento difícil. E entrar no relacionamento é tudo lindo, porque tá todo mundo feliz, né? Todo mundo apaixonado. Tá, mas é um momento de insegurança, de ver uma experiência nova, de viver uma situação diferente, e é uma situação nova pros dois, porque ninguém esteve naquele relacionamento com aquela pessoa. Então, esse processo de se conectar também com a dificuldade do outro de lidar é um processo de empatia, da dificuldade de cada um. E é por isso que a gente fala muito disso, né? Dos relacionamentos, assim, é apaixonante, é lindo. Tá, mas ele também tem suas dificuldades mesmo no início. A questão é que no início a gente tá todo mundo apaixonado, então você começa a não ver, a tentar não ver aquilo. A ignorar essa sensação. É real a história de que uma pessoa apaixonada, ela tá momentaneamente com algum tipo de retardo mental? Bem assim, mas a paixão, né, é um processo ali de geralmente de 6 meses a 2 anos, em que há uma liberação diferente de neurotransmissores quando se fala daquela pessoa. E a pessoa realmente tem uma sensação um pouco diferente, uma sensação mais atenuada, inclusive, dos sentimentos ruins. Então, é como se você tivesse, mais uma vez, uma lente sobre aquilo. E normalmente, né, quando você tem essa lente em que você, às vezes, até enxerga, mas não quer olhar para aquilo com o verdadeiro, né, olhar que você deveria, normalmente, essas pequenas coisas que você enxerga no começo, mas não dá a devida atenção, são as coisas que vão fazer você separar no futuro. Uma coisa é você ter um espinho que entrou no seu dedo agora. Outra coisa é você ter 10 anos com aquela porcaria daquele espinho te atrapalhando toda vez que você vai beber água, né? E aqui eu acho até bom a gente já começar a puxar ali pro financeiro, porque muitas vezes a gente ignora. Ali no começo, Raiza. Como você é planejadora financeira, acredito que você veja pessoas em transição, no início do casamento, no final, quando teve um falecimento. Quais são os principais erros que você identifica na pessoa na hora dela fazer esse planejamento na transição de relacionamento? E quais dicas, pensando num viés muito prático, que você daria para essa pessoa se organizar? O erro que as pessoas têm cometido muito, né, cometem muito, é a falta de clareza, né, nos diálogos mesmo, a falta de clareza das vontades do financeiro, de expor ali suas vontades, seus desejos e expor a sua vida mesmo financeira e deixar isso claro, assim, olha, eu tenho essas vontades, eu quero realizar esses desejos aqui, esses objetivos. Você tá comigo? Ah, não tô, então cai fora e não quero seguir com isso. E é isso, né, de assim, mas eu gosto do fulano, mas ele gasta muito. Ele gasta muito e entra na lente do que a Lilian falou. Não, mas ele gasta muito, mas cada um tá vivendo sua vida, porque agora a gente tá num namoro, ou iniciando um namoro, então tá tudo bem. A questão é, uma hora todo mundo vai... O ideal, né, o que se espera ali num contexto de família, o que mais acontece, é que essas pessoas passem a conviver todos os dias, viver junto e dividir as contas. E aí, como é que fica essa função? E não é o simplesmente dividir contas. Vai muito além do que só o dividir as contas. Porque isso, para um relacionamento que está começando, precisa alinhar os objetivos financeiros, precisa alinhar e entender, né, quais são os desejos, o estilo de vida de cada um, o que cada um espera ali, dali para frente, o que acontece, perfil o que de vai investidor, acontecer. né, Raiza? Perfil de investidor, então vamos alinhar. O que você quer para o seu futuro? Preciso de deixar uma parte para minhas realizações de curto prazo, né? Que foi o que eu falei, que é até 1 ano. Onde que eu vou deixar esse dinheiro? Vamos deixar num CDB, num Tesouro Selic, que são investimentos de liquidez, que você não vai perder tanto, né? Que hoje, inclusive, né? No momento que a gente está gravando esse podcast, a taxa Selic está uma taxa alta, então já tem investimentos de renda fixa oferecendo quase 13% ao ano. Então, é mais de 1% ao mês
de investimento ali, né? Que a gente pensa assim, como que eu vou ganhar 1% ao mês de investimento? Hoje a renda fixa, o Tesouro tá te pagando isso. Então, é alinhar mesmo os objetivos. Olha, para daqui a 1 ano, então eu quero realizar uma viagem para a Disney. Quanto que eu preciso para essa viagem? Então, eu vou ir colocando dinheiro no Tesouro Selic, que daqui a 1 ano eu já consigo tirar. Ah, mas é uma viagem que eu vou gastar em dólar. Então, já é melhor eu ir comprando esse dólar, porque eu não sei se o dólar vai chegar a R$7. Tem expectativa? Tem. Então, vamos ir comprando já o dólar aos poucos para que isso não aconteça de eu ter hoje 5,70, 5,60 no dólar ali. Vou aproveitando e ir comprando já agora, porque se esse dólar chegar a 7 em novembro do ano que vem, eu já não gastei mais do que eu gastaria. Vai ficar uma média um pouco melhor ali. E é bom também ter uma conversa sobre o nível de risco que se está disposto a correr. Porque, por exemplo, se uma pessoa que tem um perfil de investimento muito arrojado, casa com uma pessoa super conservadora, eu sou super conservadora. Eu ficaria bem desconfortável. Isso é bom olhar antes. Mas é totalmente possível a gente ser conservador em investimento de renda variável. Totalmente possível. Totalmente possível. Existem empresas que a gente pode investir que são empresas completamente perfil conservador. Você pode me dar um exemplo? Porque eu sou aquela conservadora que, assim, igual... Quem já viu os outros episódios sabe. Eu preciso ter o dinheiro na conta, eu preciso saber que ele vai estar ali. Isso me dá paz de espírito. Ó, não vou citar nome de empresa, porque não é uma recomendação, não posso recomendar nada, mas eu posso falar alguns segmentos de que a gente tem segurança de entrar, que são segmentos que a gente considera resilientes, que são segmentos que a gente... Que eu gosto de falar, que é de necessidade humana. A gente não consegue viver sem isso. O mundo pode estar, como na pandemia, por exemplo, uma energia elétrica, né? Empresas do setor de energia. A gente não vai deixar de pagar. Independente se a gente tá com dificuldade financeira, se a gente tá, mesmo que atrase um mês, você tá ali desempregado, você pode até deixar atrasar um mês, mas você vai se virar e vai pagar. Porque sem energia elétrica ninguém vive mais. Você precisa desse Você serviço. precisa desse serviço. Hoje, né, segmento de telecomunicação. Quem hoje vive sem internet? E não é nem pensando na telecomunicação do celular, porque hoje a gente vive sem o celular, sem a ligação. Mas a gente não vive sem a ligação pela internet, usando a internet. Então, tem alguns segmentos de que a gente não vive sem eles mais. Não adianta. O ideal seria o casal sentar, fazer a avaliação do perfil tanto de investimento quanto de planejamento, como que é. E alinhar isso os dois. Com certeza. E se a gente pegar historicamente esses investimentos, né, da renda variável, no longo prazo, como não numa crise, mas no momento que estamos vivendo hoje, uma taxa de juros mais alta, que vai te pagar um percentual maior na renda fixa, vai cair? Claro que vai. As ações tendem a cair porque a dinâmica é o seguinte: opa, vou sair daqui do que tem mais risco e vou pro que é seguro. E eu falo que nada é 100% seguro, nem a renda fixa. Então, mas as pessoas, é dinâmico do mercado fazer isso. Tira dinheiro da renda variável e vai para a renda fixa, porque os juros da renda fixa tá pagando muito. Então, a tendência é que caia um pouco. Mas essas empresas, boas empresas, elas não despencam. Elas não caem 5, 10, 20% num processo desse. Elas vão cair ali 2%, vai ter uma queda, mas não vai ficar aquele looping, sabe? Assim, aquele sobe e desce que alguns segmentos acontecem. Inclusive, tendo uma boa reserva de oportunidade, talvez você possa aproveitar essa queda para adquirir ações, né? Exatamente. Por quê? Para o planejamento de longo prazo, o importante é a gente ter número de ações. Quanto mais ações, mais reserva, mais renda passiva eu vou ter dessas ações, que são a divisão de lucro dessas empresas que nos pagam os dividendos. Então, quanto mais ações eu tenho, número de ações, mais eu vou receber lá na frente. Então, desapegar do patrimônio, qual o valor que eu tenho de patrimônio, e se apegar à quantidade de ações que eu consigo. Então, se elas estão mais baratas, eu vou conseguir comprar mais quantidade. Então, eu estou mais perto do meu objetivo de atingir uma renda passiva do que se elas estão mais caras. Então, boas ações, quanto mais baratas, melhor, porque eu vou ter a possibilidade de comprar mais. Eu não sei se você reparou, mas enquanto você fala, nós que falamos muito, estamos vidradas observando
Porque É um assunto que a gente também tem que saber, né? Que a gente tem que se interessar. Muito. E se inteirar. Exato, porque tem esse medo. Ai, eu vou colocar o meu dinheiro no mercado variável, vou perder tudo. Não, gente. Não é assim. Existe formas de que... Comprovado, é só a gente pegar historicamente, tem empresas, né? Vou citar uma aqui que eu não vou... Não é uma recomendação, mas o Itaú acabou de fazer 100 anos. Então, são empresas centenárias que a gente tem na Bolsa, que são empresas que só cresceram ao longo desses anos. A Bolsa brasileira é nova, tem em torno de 50 e poucos anos, dos anos 70. Mas, assim, as empresas vieram muito antes do que a abertura do mercado no Brasil. Então, são empresas muito resilientes. O Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil é desde o Império. Então, assim, é mais de 200 anos de empresa, né? Que tá ali nessa dinâmica, claro, evoluindo, mudando. E é isso, é evolução sempre. Mas que são empresas que a gente entende que elas, no longo prazo, elas não vão acabar. Elas não vão ter um grande prejuízo, elas não vão despencar ou ter uma volatilidade, porque o que a gente deve fugir também da nossa carteira é de ter uma volatilidade muito grande. Não. E o que é, vendo você falar assim, né, me lembra de uma questão importante, porque mas então eu consigo, pera lá, você precisa também de orientação para isso, né, para conseguir diferenciar isso que você tá dizendo. Então, as pessoas também, assim como na saúde mental, precisa de profissionais que saibam o que estão fazendo para te orientar e organizar esse processo. Né? E mesmo, eu gosto de sempre de falar com os meus clientes, mesmo para aquelas pessoas, não, eu não quero cuidar dos meus investimentos, eu vou ter um assessor. Ok, tenha o assessor, mas tenha condições de definir com o seu assessor, olha, esse segmento eu não quero. Não quero entrar nesse segmento, quero entrar nesse. Porque você vai ter condições, entendimentos para poder discutir com ele e definir o que você quer para sua vida. Saiba o que está acontecendo. Saiba o que está acontecendo na sua carteira, mesmo que você tenha ali uma pessoa para fazer para você. Isso com tudo, gente. E assim, eu acho que especialmente nessa parte de patrimônio, por ser tabu, a gente não pode falar de dinheiro, de patrimônio, que é sujo, que é errado. Tem 1 milhão de mitos e coisas que a gente vai repetindo, por exemplo. E aí você, inclusive, me corrija se eu estiver errada, tá, Raiza? Porque é uma observação de leiga e a correção será pontual. Quem compra terra não erra. Aí começou a conversa de... não, mas é porque isso é errado. Primeiro todo mundo tem que comprar. E depois agora ninguém pode comprar, mas você tem que avaliar. Porque você vai comprar pra quê? Pra deixar parado? Você vai comprar como investimento que você vai colocar de aluguel como Airbnb, por exemplo? Você vai montar alguma coisa ali? Você já calculou o custo de manutenção daquilo? Tem vários aspectos que tem que ser observados. Não é tão simplista como compre ou não compre, né? Exato. E assim, te dou um exemplo falando disso do meu pai. Meu pai hoje tem 77 anos e ele, a vida inteira, para ele, investimento era em terra, imóveis, né? Então, ele sempre falava, não, porque investimento é imóveis, não sei o que. E tem uns 2 anos, mais ou menos, eu montei para ele uma carteira de investimento. E quando eu fui montar, ele falou, porque seu tio, lá nos anos 70, perdeu muito dinheiro na Bolsa de Valores. É muito perigoso. Eu falei, eu aposto que ele investiu nesse segmento. E ele... Falei, pois é. E aí, hoje, 2 anos depois, ele vê que... Como que uma carteira bem estruturada faz muito mais rentabilidade do que os imóveis que ele tem hoje, do que as terras que ele tem hoje. E para você estruturar uma boa carteira, você precisa estruturar as suas finanças. Primeiro, porque se não sobra, se você não organiza, não tem como investir. Mas, Laila, outro ponto. As pessoas sempre pensam que elas precisam de ter muito dinheiro disponível para investir. Não, gente, a gente consegue com R$50. Com R$100, se a gente fizer esse processo, R$100 por mês, com uma carteira bem estruturada, ao longo de 20, 30 anos, você vai construir um patrimônio de R$500 mil. Em 20 anos, você vai ter R$500 mil. Em 30, que é só 10 anos a mais, você vai atingir quase R$1 milhão de patrimônio, investindo só R$100 por mês. Então, até aquelas pessoas com mais dificuldade conseguem investir R$100, porque o que eu falo são prioridades, que as pessoas precisam dar prioridade na vida, né? Porque muitas vezes a pessoa paga uma prestação de um celular caro, de mais de R$1.000 de prestação, e fala que não tem dinheiro para investir.
Então, é questão de prioridade, é parar e ter consciência e pensar mesmo um pouco mais no futuro. Né? Pensar assim, o que eu quero pra minha vida daqui a 20 anos. E às vezes isso mora nos detalhes, né? Assim, eu inclusive... Nosso cafezinho super-faturado, de 50 Exato. reais, né? Exato. Não, e mora nos detalhes, às vezes, desse sonho do que você tem pra frente. Eu lembro de, há um tempo atrás, ter uma conversa com meu namorado e falar assim, tá, como que é a casa que você quer morar daqui 10 anos? Ele olhou pra mim na hora e falou assim, não sei, não pensei nisso. Eu falei, temos um problema. Porque eu sei como é o móvel que vai estar na parede da minha cozinha. Eu consigo imaginar os móveis da sala. Eu sei como é a casa que eu quero morar daqui 10 anos. Eu tenho isso muito claro pra mim. Nós temos um problema, nós precisamos alinhar. Exato. E aí, hoje, depois, né? Tiveram outras questões, enfim. Hoje, ele consegue visualizar e a gente tem isso alinhado. Porque é aquilo, ele não tinha um plano claro. Eu tinha um plano muito claro. Se a gente não tivesse alinhado, e aí, ouso dizer que o meu plano da minha casa, ele é um pouco grande, mas é porque eu acho a casa um lugar muito importante e é um padrão, assim, que eu tenho isso muito claro pra mim e eu quero muito que seja dessa forma. Ah, mas vai me custar ali tempo e dinheiro e tudo. Aham. Mas é uma das poucas coisas das quais eu não abro mão. Uhum. E aí a gente teve que alinhar. Agora a gente consegue planejar isso pra frente. Já passaram alguns anos, não temos mais 10 anos, mas temos essa visão, assim, de ter alinhado, do quanto a gente tem que guardar, de quanto a gente tem que investir, do que tem que fazer, né? E esse alinhamento é importante de ter de tudo, inclusive de quantidade de filhos. Porque isso precisa ser conversado antes. Por quê? Às vezes as pessoas se casam sem conversar essa questão. E aí um quer 2, o outro não quer nenhum. E aí vai ficar aquela coisa. Aí o que não queria nenhum cede pra ter um, mas a pessoa que continua querendo 2. E fica aquela... E aí gera conflito. Gera Isso conflito. É importante de ser considerado, inclusive quando você já está ali entrando no relacionamento, para que você possa estruturar um bom planejamento patrimonial, matrimonial e sucessório. Porque tem muitas alterações e muitas implicações, são detalhes. Esses dias eu estava até conversando com você, né, Raiza, sobre regimes de casamento e como eles impactam na nossa vida. Que eu sempre fico pregando o pacto antinupcial, que é uma religião que salva casamento. E salva, eu até comentei com vocês, que recentemente isso salvou um casamento, uma alteração de regime. Eu quero trazer um exemplo concreto que eu acho que ilustra bem a necessidade de escolher um bom pacto. Um casal vai se casar e hoje em dia eu acredito que a maioria das pessoas não escolha mais o regime de comunhão universal de bens, né? Que é tudo de todo mundo, comunica tudo. Vocês conseguem imaginar algum cenário em que isso seria positivo? Raiza não vale, porque você já sabe. Um cenário específico que seria positivo? Nossa, pergunta É difícil. difícil, também não sei. Por exemplo, eu tô aqui casado na comunhão parcial de bens e eu, em alguma hipótese, vocês acham que valeria a pena começar a comunicar absolutamente tudo? Não sei. Não consigo visualizar algo específico pensando assim, né, em benefício Mudar, por exemplo, pro universal. Pro universal. É. E eu vou trazer um caso concreto aqui, que é muito interessante. O casal é casado ali na comunhão parcial de bens. Só que o homem, ele já tem alguns problemas de saúde, algumas questões, e ele vai receber uma herança. Ele recebeu uma herança, essa herança não comunica. E ele já vê que tá meio ali numa situação ruim. Se ele fizer alteração do regime de comunhão parcial de bens para o regime de comunhão universal de bens, o que ele recebeu de herança comunica com o patrimônio da esposa. Então, se ele falecer, metade de tudo já é dela. O que significa que, num futuro inventário, essa metade não recolhe TCMD, não tem imposto. Se for um valor considerável, essa herança que ele recebeu, É uma economia e tanto. faz muita diferença. Pensa num patrimônio de 30 milhões. Vai recolher menos 5% ali da metade. É um impacto. E eu trouxe esse exemplo justamente para mostrar como o planejamento demanda uma análise. É que em vez de ser aprofundada. 10%, né, de ser Seriam 5% de 30 milhões, vai ser 5% de 15. Exatamente. A diferença é bastante razoável. É brutante. Isso faz muita diferença. Por isso que eu prego muito esse pacto. Vamos sentar, vamos analisar, porque vai até além das leis. Você vai analisar ali o relacionamento, o que vai entrar
e fazer esse planejamento que é matrimonial, patrimonial e sucessório. E pensando um pouco nisso, Laila, quais os cuidados que as pessoas devem, os cuidados jurídicos que as pessoas devem ter com um novo relacionamento? O que elas precisam ali, que envolva, né, esse patrimônio, o que elas precisam ter cuidado ali e como o planejamento jurídico pode evitar problemas futuros para um novo relacionamento. Exatamente, já evita esse problema que eu falei, né, de vamos ver o regime. Mas primeiro, entende o tipo de relacionamento que você tem. Você tá em um namoro, você tem uma união estável, você quer casar, e a gente tem que entender a parte jurídica, o que implica em cada uma dessas situações. Não tem um relacionamento, é só um namoro. Faz um contrato de namoro, conversa com seu advogado para você entender quais ações você não pode ter para caracterizar uma união estável. Por exemplo, não vou fazer conta conjunta no namoro. Isso é um problema, né? Então, vamos fazer o contrato de namoro. Ah, não, já está evoluindo, talvez seja uma união estável ou um casamento. Beleza, vamos sentar com o advogado, vamos escolher o regime de bens. Entender o que cada regime vai alterar. Então, a gente tem a comunhão parcial de bens, a gente tem a separação total de bens e a gente tem a comunhão universal de bens. E a separação final nos aquestos. Esse eu não vou falar, gente. Esse regime não tinha nem que existir. Nossa Senhora. Então, vamos decidir isso. Vamos colocar todo o patrimônio que vocês têm e as expectativas. E ver se nós vamos pegar um desses regimes prontos ou se nós vamos criar um regime específico. Porque tudo que não é proibido, você pode colocar. Então, você pode decidir que não é 50-50. Eu vou ficar com 25% de indenização do patrimônio que foi adquirido durante o casamento se tiver uma separação. Então, não precisa ser meio a meio. Eu posso colocar uma separação diferente. A gente pode prever cláusulas específicas, por exemplo, para quando for ter filhos. Eu vou parar de trabalhar? Eu vou receber uma indenização por isso? Eu vou receber um valor maior numa partilha, se for o caso? Porque isso é algo que tem que ser considerável. Porque o tempo que você para de trabalhar para se dedicar aos filhos não é só aquele dinheiro de 2, 3 anos que você para de trabalhar. É a reinserção no mercado. É a reinserção no mercado. Que é mais difícil. É a atualização mesmo da sua profissão, né? Que você vai ter que fazer investimento nisso, né? Exatamente. O pagamento das contas são divididos de forma diferente. Como que vai ser isso? Qual que vai ser a proporção de divisão? Isso vai alterar? Eu tinha bens de antes do casamento? Vai comunicar? Em qual proporção? Como que isso funciona? Por exemplo, se eu tenho um apartamento financiado. Esse apartamento é meu, mas o que eu paguei na constância do casamento divide com o meu cônjuge. Eu posso estabelecer que não vai dividir, que não vai ter esse esforço comum. É meu e só meu. Ou então eu posso prever que vai dividir sim. E é bom estabelecer essas regras antes de ter um casamento, né? Isso é importante porque evita briga, evita litígio lá na frente. A gente pode, inclusive, estabelecer que a separação é total. Se tiver separação, a outra parte vai ter direito a uma indenização correspondente a 30% do patrimônio que foi adquirido. Mas se o divórcio e a partilha de bens for consensual. Se não for consensual, se for ter litígio, é só separação total, não tem indenização. É uma forma de evitar um litígio. Tem como questionar depois? Tem, mas assim, é uma camada extra de proteção. E o pacto antinupcial, a gente vai criando essas camadas e a gente vai alinhando essas expectativas e essas regras. Eu, assim, sou fã do pacto antinupcial. Eu acho que pegar regime pronto é furado, estabeleça as regras, coloca os bens que já tem. Coloca as regras. Planejamento, né, Laila? Exatamente. Nada mais que isso. Se planeje. É porque, triste ou não, a gente só vai descobrir quem é quando se torna ex, né? Exatamente. Quem é aquela verdadeira pessoa quando se torna um ex, né? Então, exato. Você tem várias camadas da pessoa, né? Você descobre coisas da pessoa, porque a pessoa, ela tem um padrão de comportamento ali na fase em que tá todo mundo apaixonado. Ela é outra pessoa no dia a dia, em que isso já passou e aí é uma escolha, a convivência. E ela é outra pessoa quando, por exemplo, houve um término e algum dos dois saiu machucado, ela é um outro lado da pessoa também. Então, e se a pessoa é péssima durante o casamento, espere que no divórcio ela vai ser péssima ao quadrado. E muitas vezes, talvez se o casamento não tá tão ruim assim, lute pra melhorar esse casamento e não ter o divórcio. Igual eu Recupere. Falei, né? Eu já consegui recuperar o casamento. Recupere esse casamento. O casal me procurou pra fazer o divórcio e aí eu expliquei essa questão. A gente pode fazer alteração do regime de casamento, a gente pode estabelecer agora regras diferentes, partilha diferente e o casal decidiu continuar junto, só fazer alteração do regime. Isso envolve, quando, por exemplo,
estamos num relacionamento, sei lá, casou, não decidiu nada específico, deixou pela lei, e aí, sei lá, 5, 10 anos depois, a gente decide mudar a regra. Isso é retroativo? Não. Em regra, é só não. dali pra frente. Salvo no regime de comunhão universal, porque não tem como não ser retroativo, porque sim. pega tudo. Mas em regra não é retroativo. Vai ter ali um momento, vai fazer a divisão e dali pra trás aplica a regra anterior. Mas até na partilha de bens, no divórcio, pode se combinar. Era comunhão parcial de bens, é meio a meio, mas nós decidimos em comum acordo que ela vai ficar com 30 e eu com o restante. Ela vai ficar só com 30, ou vice-versa. Não é obrigatório, é meio a meio. Se eu quiser abrir mão de tudo, eu posso abrir. Não é uma regra. E em casos for se inverter ali, nesse, né, num caso, o homem ganha mais e a mulher ganha menos. E se essa mulher tiver uma virada de vida ali e começar a ganhar muito mais do que esse cara ali, como que a gente... Acontece. Pois é, como que a gente vai resguardar essa mulher? Porque nesse caso em específico, ele está querendo resguardar o dele. Mas e se tiver essa virada de chave ali? Ele não pode ter o benefício que ela não teria ficando com 70% do que eles conquistarem ali, até porque agora o ganho maior vai ser dela. Isso é uma coisa que a gente pode colocar ali no pacto antinupcial. E eu falo sempre, gente, casamento, regime é um pouquinho loteria, tá? Porque pode ter uma situação assim, que fica assim, e depois assim, exato, e muda. As coisas se alteram. E sim, se a gente tivesse feito só o acordo ali, ela vai ficar, vai ter direito a 25% de indenização. E ela ganhou muito dinheiro e tal, ela ainda ficaria com 25%. Então, a gente tem que fazer essa previsão de ganhos diferentes. Então, é 25% para ela, considerando que atualmente o cenário é esse. Se alterar, a regra vai ser outra. Isso é muito importante de considerar. Sim. Até porque, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, na comunhão parcial de bens, loteria, se ganha prêmio, é dividido, tá? É dividido, isso tem que ser pensado. E não esqueça que as dívidas também são divididas, hein, gente? Não são os ganhos. Vocês não têm noção de gente que chega no escritório arrancando os cabelos e falando, mas eu não sabia que ela tinha uma dívida de 20 mil reais, agora eu devo 10. Tipo, sim. Essa é a importância de ter o diálogo entre o casal, para ter as decisões financeiras todas tomadas em conjunto. Sim. Porque até as dívidas você vai assumir em caso de divórcio. Então, converse para que você não seja pego de surpresa. Precisa, né? Exatamente. Ô, Lilian, e aí eu queria até puxar para você, assim, como que o diálogo pode viabilizar esse alinhamento de expectativas sem virar uma guerra? Porque, às vezes, quando eu falo, olha, vamos fazer uma alteração de regime, um começa a jogar pro outro. E vira, às vezes, uma briga ali. Eu falo, calma, a gente tem que olhar para corrigir e os dois têm que ceder em alguma medida. Como que a gente pode ter esse diálogo de uma forma harmônica? Então, o diálogo, como a gente já vem falando aqui, né, em outros episódios e tudo mais, é fundamental. A gente precisa alinhar expectativas, a gente precisa falar sobre valores. O que é valor para mim pode não ser valor para o outro. Então, isso tem que ficar claro e bem definido. Quais são os meus valores, quais são os seus, as minhas expectativas, as suas, os meus planos para o futuro e os seus planos para o futuro, porque como a Ana também disse, podem ser bem diferentes. E aí? Né? Para que a gente não tenha brigas, frustrações, desentendimentos, discussões, a gente precisa pôr tudo na mesa em algum momento. Isso vai precisar acontecer. Então, quais são esses momentos? Né? Quando que a gente pode fazer isso? A gente precisa fazer isso e é bom que a gente entenda que precisa fazer isso o mais rápido possível. Então, como? Né? Nós vamos tentar conversar em momentos em que a gente esteja tranquilo, com a cabeça fria, sem problemas, né, de trabalho. Vamos criar momentos em que a gente possa conversar. Criar um momento, um dia na semana em que a gente possa sair para conversar, só nós, né? Só nós, que eu digo, só o casal. Colocar isso em prática, né? Uma hora da semana, uma hora a cada 15 dias, sei lá. Nós vamos sair para conversar sobre alinhamento. Nós vamos falar sobre a nossa vida financeira, nós vamos falar sobre filhos, nós vamos falar sobre carreira, nós vamos falar sobre família, familiares, enfim. Vamos criar rotina, momentos para a gente falar disso, né? Conversar com respeito, com honestidade. Eu respeito a sua opinião,
Eu quero que você respeite a mim, o meu ponto de vista é um, o seu é outro. Vamos ser honestos, né? Não ficar escondendo do outro aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Honestidade acima de tudo. Escolher esses momentos. Fazer perguntas abertas um para o outro. Né? Perguntas em que o outro possa ter a oportunidade de dialogar. E não de você responder sim, não. Né? Então, fazer perguntas abertas. Vamos conversar sobre. Não responder sim ou não. Gosto, não gosto. Gosto, não gosto. Né? É preto no branco. Exato. Fazer perguntas abertas. Perguntas que possibilitem o diálogo, né? Possibilitem esse entendimento mútuo. Você gosta de arroz e feijão? Tem que ser. O que você prefere para o almoço? Exatamente. É esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer um para o outro, né? Escolher os momentos certos, né? E compartilhar tudo, gente. Eu acho que é fundamental esse compartilhamento, né? A gente vem falando, nosso podcast chama Diálogos Autênticos, porque a gente precisa saber dialogar, a gente precisa saber conversar, a gente precisa aprender. Se a gente não sabe, a gente tem que ter aprendizado. Todo mundo passa pelo processo de aprendizado, né? Então, é fundamental que a gente tenha isso em algum momento. Inclusive, para quem não sabe, gente, quem está assistindo, eu só queria esclarecer um ponto. O Diálogos Autênticos é um projeto de atendimento multidisciplinar. Ele não se limita a um podcast. O podcast é a via que a gente encontrou para se comunicar, para abrir esse diálogo. Mas a verdade é que a nossa ideia é acompanhar uma pessoa exatamente nessas disciplinas, nessas matérias que aparentemente não se comunicam. Hoje, antes do podcast, a gente estava aqui sentado conversando sobre clientes em comum e casos comuns que a gente tem, porque aí o que eu posso fazer? Eu viro para a Lilian e falo, Lilian, eu acho que essa cliente específica, ela não vai suportar um processo. Ela tá passando pela Ana, a Ana me falou que o temperamento dela ainda não tá estabilizado, ela tá muito instável, e aí a gente conversa com a Raiza, e a Raiza fala, tá, e além disso eu também preciso de tanto tempo aqui pra gente poder chegar nesse ponto do processo. E aí a Lilian vai conduzir a sessão terapêutica, e nós 4 conversamos e alinhamos essas questões para ter uma decisão muito assertiva e para essa pessoa se sentir cuidada, e realmente ela é cuidada durante todo o processo. Em todas as áreas, né? Ela é cuidada de uma forma global. Exatamente. Né? A gente não vai empurrar ela em um processo que ela não tem equilíbrio emocional para lidar. A psicóloga vai entender o que está acontecendo no processo, inclusive de uma visão mais técnica. A planejadora financeira também vai estar entendendo as implicações financeiras desse processo, do tratamento psicológico, do tratamento psiquiátrico. E a psiquiatra, além de entender todos esses contextos, ainda vai fazer o manejo que seja necessário para estabilizar essa pessoa. Então, é algo muito completo. E hoje eu fiquei tão feliz aqui de manhã, gente, da gente conseguindo resolver, né? E tipo assim, esse ponto eu não sabia. Então, aqui a gente vai ter que ajustar essa parte. Isso faz muita diferença. Muito. Faz. É o que eu falei, né? Não faz sentido a gente não trabalhar em equipe. É por isso que ter a equipe faz tanta diferença. Porque a gente fala muito de, mas agora tudo é humanização, é acessibilidade. Tá, mas de que forma a gente faz isso, né? E aí, a gente trabalhar em conjunto, em equipe, olhando pra pessoa como indivíduo, mas de diversos pontos, traz essa possibilidade, né? E o podcast veio literalmente pra isso. Pra gente conseguir, inclusive, abrir essa quinta cadeira que falta, né? Que pra quem tá assistindo a gente no vídeo, porque a gente conversa aqui, mas imaginando que tem alguém sentado aqui, né? Que tem alguém exatamente aqui com quem a gente está dialogando, com quem está nessa mesa também. Exatamente. Tem uma coisa que a gente estuda na faculdade, e eu acho que a gente vai perdendo, que a gente pensa... quantos sujeitos, pensa no sujeito como indivíduo, existem em um processo? E a gente fala, tem o advogado e o juiz. Essas pessoas que estão construindo o processo. E não, tem isso as duas não... partes. Exatamente. O processo é construído pelas partes daquele litígio. E é importante que elas participem e elas construam o processo junto com o especialista na lei. Por quê? Igual a gente estava falando hoje uma cliente em comum que a gente tem. Analisando friamente os números... O acordo não sei se é tão legal, mas analisando o contexto financeiro e o contexto psicológico e psiquiátrico dela, esse acordo é a melhor solução. Vamos fazer um ajuste único e seguir por aqui. Isso faz muita diferença, gente. Isso faz muita diferença. Traz, inclusive, uma tranquilidade emocional para essa pessoa. Exatamente. Né?
Porque ela consegue lidar melhor com aquela situação quando ela tem uma orientação clara, quando a pessoa consegue pensar nesse global que ela não está conseguindo pensar sozinha, né? Então, ela tem essas pessoas para fazer esse elo para ela, né? Olha, eu tenho uma orientação jurídica, eu sei que não está me favorecendo tanto, mas se eu for para um litígio, eu vou dar conta de passar pelo processo, emocionalmente falando, né? Então, assim, às vezes eu preciso abrir mão de alguma coisa aqui, hoje, né? Por um benefício muito maior amanhã, né? E isso precisa ser levado em consideração, né? E eu acho que isso a gente tem tentado fazer muito bem com os nossos clientes, né? Os que a gente tem aqui em comum, que é essa conversa, que é esse diálogo entre nós também, né? Discutindo tecnicamente, discutindo juridicamente, financeiramente, todos os pontos, para que a gente entregue para ele e o ajude da melhor forma possível nessa forma global. Exato. Isso deixa meu coração quentinho, porque a ideia não é entregar sentença, a ideia é entregar solução. E a gente consegue. E por isso é importante ter profissionais acompanhando, né? Porque às vezes a pessoa tá tão ali, briga, vai pro litígio sem orientação, sem ter assim esse acompanhamento, e essa pessoa vai fazer uma grande besteira nesse litígio, porque ela vai com um sangue nos olhos tão grande que ela vai causar um problema enorme que ela não está preparada para um problema pra enfrentar. Ela. Exato, um problema para ela, que ela não está preparada para enfrentar. Por falta de um acompanhamento, de um apoio ali de profissionais que, né, como nós aqui estamos e podemos te apoiar nesse processo, para que fique mais leve e que você tome as melhores decisões, né? Exatamente. E aí, Raiz, assim, até aproveitando que a gente está falando, né, dessa questão, que a gente entrou nesse mérito, né, do diálogo, da importância do diálogo familiar e do casal e de como se planejar, como que a gente pode fazer esse planejamento financeiro se encaixar nesse diálogo, né? Porque a gente sabe que é muito difícil falar sobre dinheiro, muitas vezes, né? Como que a gente garante isso, assim, que os dois lados, né, estejam em comum acordo ou em conjunto? Como que... O que você acha? A necessidade de transparência nesse novo relacionamento ali, né? Ou nesse processo todo, transparência financeira é muito importante, porque é dessa transparência que vai construir uma relação sólida, né? Porque senão vai cometer os mesmos erros do passado de novo. Vou ficar aqui com o meu, ele fica lá com o dele, cada um se vira ali e fica... Ou desiste, né? Ou desiste. Ou então eu abro o meu, ou só quero que só ele abra o dele. Exato. Não tem troca, tem que né? tem que ter essa cumplicidade. E a honestidade que eu diria, que eu estava dizendo também, né? Se não formos honestos uns com os outros, exato, nada não vai funcionar. Não vai andar. E oferecer mesmo, assim, e ter ferramentas para ajudar esse casal mesmo a se organizar ali. Então, seja ele um aplicativo de finanças, uma planilha para poder colocar tudo ali, quais são os objetivos, definir mesmo ali, vamos ter a vida financeira compartilhada, vamos compartilhar aqui, e os investimentos vão ser também compartilhados, vamos fazer aqui, vamos definir as metas de realizações aqui, vamos curto, médio e longo prazo, vamos colocar esses investimentos no mesmo lugar junto para que a gente acompanhe e fique ali É importantíssimo ter esse diálogo relacionado à vida financeira. E eu acho importante frisar, a gente fala muito de abrir diálogo, mas pode ser que você não consiga sozinho. E existem profissionais que vão te ajudar, né, Lívia? Sim. Se você não está conseguindo conversar sobre a vida financeira, procura uma psicóloga que possa te ajudar a fazer essa conversa. Você vai aprender a falar, você vai aprender o que você suporta, o que você não suporta, quais são seus limites, quais são as suas dificuldades também. Você vai se permite olhar para si, né? Porque às vezes a gente aponta só o outro. Porque ele faz isso, porque ele gasta isso, porque não sei o quê. E você? E olhar para o financeiro, gente, dói. Quando a gente começa a colocar ali as listas, fazer a lista do que a gente está gastando, isso causa um desconforto enorme internamente, porque nos obriga a mudar. Se eu quero mudar de vida, eu preciso começar a mudar por aquilo ali que eu tô conseguindo enxergar. E escancar, às vezes, o que a gente tá ignorando, né? Ignorando. Assim, eu peço comida por aplicativo 3 vezes por semana. Eu não sei porque eu não tenho dinheiro, não tá sobrando. Exato. Agora eu tenho que olhar pra isso, porque tá planilhado, tá aqui a somatória desse Eu valor. tenho uma cliente que ela tava, assim, gastando muito com comida de aplicativo. E aí, eu falei, não, a sua meta nós vamos baixar pra isso aqui, ó. Esse é o seu
o seu Limite. valor, o limite que você pode gastar, o seu orçamento por mês que você pode chegar nesse valor. Pra quem não percebeu, a cliente em questão sou eu. Você foi discreta, mas... Então eu falei pra Laila, eu falei, olha, você... profissional, Exato, quem é? exato. Falei, você tem esse valor aqui pra gastar por mês. Se vira e fique nisso. Atingiu perto disso, já para de pedir comida pelo aplicativo. Eu acredito tanto no que a gente faz aqui, que é engraçado. Antes dessa reunião, eu tava falando justamente sobre isso, sobre como eu furei meu planejamento. E aí eu falei, mas aí, Raíssa, tem que conversar com a psiquiatra. A psiquiatra falou, não foi isso que eu te falei, não. A situação é outra. E realmente né? E aí, Ana, até aproveitando assim, esses subterfúgios que a gente vai arrumando pra fugir daquilo que a gente sabe que tem que ser feito, uma coisa que a gente já falou aqui exaustivamente é erros que se repetem. O que você acha que a pessoa pode fazer para evitar cometer os mesmos erros, além de olhar para si? Porque isso é o básico, né? A gente tem que se entender. O ponto é, existe um negócio chamado efeito Dunning-Kruger. O que é isso? Basicamente, um cara leu em algum lugar, viu alguém falando que passar limão nele mesmo fazia ele ficar invisível. E aí ele tirou uma foto. E na foto ele não aparecia. A questão é que na foto, a foto estava mal angulada, a câmera não estava virada para ele. Ele não aparecia na câmera porque ele não estava no ângulo do negócio. Mas ele entrou num banco, passou o limão nele inteiro, entrou num banco, sem se esconder, sem mascarar nada, e tentou roubar o banco. E ele foi, obviamente, pego. Mas isso é engraçado porque a gente está de fora da situação. Porque a gente tem outro conceito do negócio. E aí, ele incorreu num erro de juízo ali, né? Ele entendeu uma coisa de uma forma que ela, de fato, não acontece. O ponto é, depois disso, né? Depois dessa situação, alguns pesquisadores, né? São 2 pesquisadores, Dunning-Kruger, começaram a tentar entender, assim, até que ponto iam as questões. E a questão é, quanto mais você acha que você sabe de uma coisa, provavelmente menos você sabe daquilo. E isso se aplica às pessoas. Ah, não, eu me conheço, eu sei tudo. Sabe mesmo? Tem certeza? Sabe? E é por isso que eu bato tanto na tecla, assim, vai pra terapia. Vai, depois a gente conversa. Ah, eu me conheço, eu sei tudo de mim. Vai pra terapia, depois a gente conversa. Daqui 6 meses, 1 ano, a gente já vai ter provavelmente outra resposta. Não, eu conheço uma parte, mas eu já descobri que eu faço coisas que às vezes eu nem via, coisas que eu nem percebia que eu fazia, ou então assim, nossa, eu nem sabia que eu entendia isso por causa de um outro processo que aconteceu. Então assim, as pessoas, por base, a gente não se conhece. Ah, mas eu me conheço. Você não se conhece, eu não me conheço, ninguém se conhece de base, de partida. A gente conhece a estrutura que a gente vê do mundo, o que as pessoas dizem sobre a gente, o que a gente pensa de acordo com algum viés. Mas a gente, de base, de partida, a gente não se conhece. Só que as pessoas têm isso. Eu me conheço, eu sei, tô falando de mim, é lógico que eu sei. E aí é que começam as questões. Porque as pessoas não param para observar esse contexto. É assim, em todos os meus relacionamentos aconteceram isso e isso. Pô, então pera, se você tá chegando nesse ponto, é porque você já parou para pensar e observar. E até que ponto isso é uma coisa assim, não, mas eu entrei isso, eu tenho clareza disso, eu já reparei que isso sempre acontece, vou mudar, né? Tá. Mas continuar observando durante esse novo relacionamento. Do tipo, opa, acho que aqui eu comecei a entrar por esse caminho que não é tão bom. Essa observação e autoanálise ali ajuda muito. E na terapia, é óbvio que isso vai se refinando e ganha outro nível da coisa. Deixa eu só fazer um adendo, Ana, nisso que você está falando. Porque a gente fala aqui, tem falado muito sobre fazer terapia, sobre a importância de fazer terapia. Mas muita gente pode achar que fazer terapia é só ir lá e conversar, né? Agora, se você não tiver uma relação de confiança, de empatia, de transferência com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, você não dá conta de falar. E aí você começa a esconder coisas que seriam muito importantes e fundamentais para o seu próprio processo, né? Então, faça terapia? Sim, eu também sempre vou bater nessa tecla. Faça terapia, mas procure um profissional com quem você se identifique, com quem você seja capaz de confiar, com quem você vê que de fato está tendo uma troca
interessante, que você confie, que você não tenha medo, que você não tenha vergonha, que você não tenha dificuldade de falar sobre questões difíceis, sobre questões dolorosas. Fale abertamente para que esse profissional seja capaz de te ajudar efetivamente. Porque se você for lá, eu vou conversar, eu vou contar da minha semana, ok, mas vamos aprofundar? Vamos, se você permitir. Se você se permitir, a gente vai aprofundar. Se você não se permitir, a gente vai ficar no superficial. E é importante considerar também que isso eu já ouvi e eu fiquei revoltada quando eu vi. A pessoa falou que, mas pra quê ir pra terapia? Isso é tipo de uma conversa de boteco. Não é. Não o psicólogo, ele tem formação, ele estuda. Você, inclusive, está fazendo agora uma especialização ali. Né? Sim. A gente está sempre buscando, né? Os bons profissionais estão sempre buscando se aprimorar, se aperfeiçoar, saber da técnica, saber as teorias. Pra quê? Para que a gente consiga efetivamente ajudar a pessoa na prática. E até para ilustrar isso, por exemplo, a Lilian, você não atende criança. Não. E você está fazendo uma especialização para acompanhamento de pessoas idosas. Sim. Isso demonstra a complexidade da psicologia. Não é fiquei ali, é uma conversa de boteco. Porque não, são de forma pessoas, nenhuma. contextos e técnicas diferentes. Sim. Quem vai achando que é conversa de boteco, vou para conversar, contar minha semana, é a pessoa que está frequentando a terapia. Ela não está fazendo terapia, ela está frequentando a terapia. Nem vai, ela não tem nenhum psicólogo. Não, mas às vezes as pessoas frequentam a terapia, elas decidem, não, eu vou lá, porque eu tenho que ir, decide que tem que ir, mas entra nessa história de, eu vou contar sobre a minha semana. Se você vai na terapia, conta só sobre o que aconteceu, dados frios, aconteceu isso, isso e isso da minha perspectiva. Só relata, Relata coisas e vai embora. Não para pensar naquele processo, não conta os detalhes daquilo, o como aquilo te afetou, o que você sentiu, como é que foi aquilo pra você. Você está frequentando a terapia. Fazer terapia não é isso, tá? Isso é muito importante de ser muito claro, assim, para as pessoas. Frequentar a terapia não é fazer terapia. E aí precisa fazer o que a Lilian falou, você precisa se sentir confortável nesse ambiente com a pessoa que está envolvida ali, né? E aí, nisso entra, inclusive, essa capacidade de observação, né? E isso aumenta a sua capacidade de observação quando você, de fato, entra em terapia, Sim. né? Faz esse acompanhamento, até para sua observação do comportamento não verbal. É assim, tá, beleza, me fala aquilo, me incomoda, mas quando faz aquilo, quando eu faço aquilo, assim, quando eu estou com raiva, geralmente eu faço isso, eu não falo, mas aquilo também é parte do comportamento. Uhum. Aquilo também pode ser repetido. Então, não é só o que eu digo, mas o que eu faço. O comportamento não verbal fala muito sobre a gente também. Sem dúvida. Sabe? Não, mas eu não converso, eu guardo pra mim. E aí eu fico isolado no quarto o dia inteiro. Isso é comunicação não verbal. Sabe? E um outro ponto é aquela de entrar sempre na defensiva, né? Toda vez que inicia-se um diálogo, inclusive é muito sobre a questão, né? Um dos motivos da gente chamar de diálogos autênticos, é isso. É assim, vamos conversar sobre tudo, aberto. Vamos fazer acontecer aqui. Vai doer falar disso. Provavelmente. E é pra doer mesmo, mas porque precisa. É quando dói que a gente muda. Ana, eu vou te Exato. falar que eu já encerrei uma reunião para tentativa de conciliação por causa da postura da pessoa. Que tudo que a gente colocava, ela... Não, mas por que isso? Se vocês já arrumaram isso aqui, eu falei, olha, eu vou encerrar a reunião aqui, eu preciso que você pense. Você quer tentar fazer um acordo ou não? Porque essa sua postura é inadmissível em tratativa de acordo, não tem como. Então, reflita sobre isso. Se você quiser, a gente segue. Se não, vou te pedir para você contratar outro advogado da sua confiança e a gente vai pro litígio. Porque não tem como, gente. Não há diálogo na defensiva. Não há. Tem que haver abertura. Tem que ir, tem que voltar. A gente tem que olhar para a situação. A definição de diálogo é troca. Exatamente. Tem que ter troca. Pois é. E assim, hoje eu acredito que a gente teve uma troca sensacional aqui. A gente for falar sobre novos recomeços, sobre... Todo recomeço é novo, gente. Pelo amor de Deus. Ok, ignorem isso. A gente entendeu. Vai. É porque eu pensei no novo. Você já teve um relacionamento, é um outro, então um novo recomeço. Vamos fingir que foi assim. Mas quando a gente vai tratar de recomeços, a gente pode... Uma infinidade de temas e de assuntos, mas eu gostaria que cada uma condensasse a nossa conversa hoje pra gente poder encerrar o episódio. Eu reforço, né? Ter transparência financeira ali nos diálogos e usar ferramentas mesmo. Tenho dificuldade, não sei quais as ferramentas vou usar. Procure um planejador financeiro que ele vai te ajudar a orientar quais as ferramentas podem te ajudar nesse processo.
Eu acho que assim, eu venho batendo nessa tecla, acho que desde o início, né, do podcast. Autoconhecimento. Não tem como você conhecer o outro, como você mudar padrão de comportamento, se você não souber qual é o seu comportamento. Você não muda o que você não sabe o que existe. Então, para mudar comportamento, você tem que conhecer seu comportamento, entender seus comportamentos. Para conseguir conviver com o outro, lidar com os comportamentos do outro, você precisa entender até o que você tolera. E para entrar num processo novo, é isso. É começar isso de maneira aberta para que os dois consigam construir. É. Eu acho que eu faço das minhas palavras as suas, né, Ana? Porque realmente não tem outro caminho, né? É o autoconhecimento, é você se permitir, é você entender o que você sente, é você validar isso, né? Estou sentindo raiva, estou sentindo inveja, estou sentindo ciúme. De fato, entenda os seus sentimentos, né? Entenda por que você viveu aquilo num relacionamento anterior, o que você pretende viver num relacionamento futuro. Expectativas, gente, as expectativas precisam ser alinhadas, senão um novo relacionamento tende a fracassar, e aí a gente entra nos padrões, né, de repetição. Então, eu acho que o que fica, né, dessa sessão é alinhamento expectativa, de planos, de diálogo, de conversa, de autoconhecimento, é isso. O que eu mais aproveitei aqui do que a gente falou foi a observação de que nós somos seres complexos. Nós temos múltiplas facetas que fazem parte da gente e é importante olhar para cada um desses aspectos para construir um relacionamento saudável. E se por algum motivo você não estiver conseguindo lidar com um aspecto sozinho, conte com um profissional que consiga te orientar. E por isso, o próximo episódio a gente vai falar, fugindo um pouco da parte patrimonial que a gente trabalhou tanto, a gente vai falar sobre o nosso patrimônio emocional, sobre como construir laços afetivos, familiares e amizades fortes. Porque isso também faz parte da nossa base, né? É o que nós vamos trabalhar no próximo episódio, sobre o patrimônio afetivo, sobre como construir laços afetivos fortes com a família, com os amigos, porque o nosso patrimônio não é só a parte financeira, a parte emocional é importantíssima. E se você gostou de alguma das profissionais que estão compondo esse podcast, os nossos contatos vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Lembra de acionar o sininho para você não perder os próximos episódios, de deixar seu like e me conta um pouquinho de algum caso seu nos comentários. Quem sabe a gente não analisa isso num próximo episódio. E assim a gente termina mais um episódio do Diálogos Autênticos. Te vejo no próximo episódio.